Vez. Olá, gente querida, que delícia estarmos juntos novamente. Mais uma sexta-feira muito especial para o programa Capelania, gente cuidando de gente. Meu nome é Eleni Vação, sou capelã hospitalar, diretora executiva da Associação de Capelania na Saúde e trabalho nesse ministério há 38 anos. E este programa é muito especial, porque a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja missionária e pensa em missões em qualquer lugar. Capelania é um ministério de missões urbanas. E hoje nós vamos ter um programa muito especial, porque eu trouxe aqui a filha querida e muito querida minha também, de um grande amigo meu, que partiu há pouco tempo, Reverendo Jorge Alberto Canelhas. Foi pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa e também anteriormente de outras igrejas, e também foi capelão do Seminário Presbiteriano JMC, tudo isso num ministério lindo, muito bem desenvolvido, com todo o coração, com toda a garra, com toda a paixão. E eu quero estar homenageando a família desse meu querido, a memória deste meu querido, porque essa convivência com ele marcou muito a minha vida também. Ele foi muito especial para mim, porque eu me lembro que a primeira vez que eu o encontrei foi no curso de evangelismo explosivo na Igreja Presbiteriana de Vila Maria. E nós ficamos ali uma semana, manhã, tarde e noite, aprendendo como evangelizar, usando o método evangelismo explosivo, e ali começamos a nossa amizade. Depois de algum tempo, eu perdi o meu marido, quando eu estava com 37 anos, 4 filhos, e Canelhas entrou com tudo me ajudando. Ele me aconselhou muito e nós nos tornamos amigos de coração. Uma amizade profunda, onde nós podíamos compartilhar abertamente as nossas vidas, as nossas dificuldades, conversar muito, orar juntos, e foi uma vida que marcou demais a minha história, um amigo do fundo do coração. E hoje eu estou trazendo aqui então a Paula Canelhas, a filha do reverendo Jorge Alberto Canelhas. Boa tarde, Paula. Boa tarde, como você está? Boa tarde, Eleni. Boa tarde a todos vocês. Estamos bem, com a graça de Deus. Amém. Paula, eu quero que este programa seja uma homenagem ao seu pai, a vida que ele teve, o impacto que ele causou na vida de tanta gente em tantos anos de ministério, né? Tantas marcas lindas que ele deixou. E nós vamos estar mostrando aqui vários vídeos dele cantando, dele falando, porque foi tremendo o impacto que ele causou. E na capelania, e por isso eu falo aqui neste programa de capelania, o impacto que ele trouxe também foi enorme, porque ele deu aula em muitos dos nossos cursos. E ele sempre reclamava que uma das mensagens que ele dava, todas as vezes, porque eu pedia, ele falou: eu não gosto de repetir uma mensagem, estou repetindo essa muitas vezes. Mas era tão importante, e a maneira humilde dele assumir as debilidades físicas dele, mas como ele tirava de letra, apesar de tudo isso, do problema com a gagueira, mas como ele aproveitava tudo isso em prol do Evangelho, usando tudo isso para falar de Cristo. Então nós vamos começar agora escutando o reverendo Jorge Alberto Canelhas tocar e cantar uma das músicas na posse, quando ele assumiu a Igreja Presbiteriana da Lapa, muitos anos atrás. Vamos lá. Feito
linda! Como era gostoso ouvi-lo cantar e cantar com o coração inteiro. E como foi importante poder treiná-lo em capelania hospitalar. Naquela época, eu era capelã do Hospital das Clínicas de São Paulo e Emílio Ribas, e fui treiná-lo no leito a leito. Então, andamos juntos pelos hospitais por muito tempo e ele me tirou de algumas situações muito interessantes. Uma vez, eu me lembro de uma pessoa que estava extremamente constrangida. Ele era o líder de uma empresa e numa desses congressos, desses retiros, coisa assim, ele havia adulterado com uma mulher de programa, com todos os seus colegas ali. E ele se contaminou com a AIDS. Era um casamento sólido que ele tinha antes disso e ele estava apavorado, porque ele não sabia como contar para sua esposa, pedir que ela fizesse o teste para saber se ela também não estava contaminada, a sua filha também. E nesse tempo, Jorge aproveitou para falar de Cristo para esse homem. E ele experimentou uma paz tão grande, mas ele começou a ficar inquieto com a possibilidade de alta próxima. E ele leu um versículo, e como ficou marcado na minha mente esse versículo, porque ele leu o Salmo 121, versículo 8, dizendo: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Que sabedoria, né? Que como o Espírito de Deus trouxe à mente dele naquele momento um versículo tão simples, mas o medo dele era de sair do hospital e de entrar em casa. E Deus trouxe à mente dele exatamente isso. Eu quero passar para vocês um trechinho das aulas dele na nossa capelania, para vocês verem a descontração. Todos os alunos o amavam demais. Vamos ver? Mas eu quero que você entenda que como a vida da gente vai aprofundando as verdades da Escritura na nossa vida. Eu estou com mal de Parkinson aos 60 anos. Não fica me olhando desse jeito, não. Essa semana eu estive no médico. E o médico, eu disse ao doutor Egberto: querido, eu estou aqui para lhe trazer palavra de vida. O que Deus tem para a sua vida, eu não sei. Mas eu estou aqui para lhe trazer palavra de vida e vida eterna. Amém? Deus nos abençoe profundamente, viu, queridos? Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar. Querido Pai do céu, dá-nos a bênção, dá-nos a alegria, dá-nos o gozo de andarmos contigo. Tanto pessoalmente, quanto institucionalmente, e principalmente no caso aqui, ministerialmente, Deus. Nós saibamos a nossa função no hospital, função à beira da cama de alguém, função à beira de uma cadeira de hemodiálise, função com os funcionários do hospital, que é não servir de tentação para eles, mas servir de bênção, de condutor da tua palavra, de graça, de vida eterna para as pessoas. Guarda o nosso coração em santidade, em pureza, em responsabilidade e em gratidão. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. O próximo passo nosso é um passo muito gostoso, muito bom mesmo. Você está vendo
Eu sou gago. Eu não me lembro de nenhuma fase da minha vida que eu não fosse gago. Então, e Deus me chamou para ser pastor. E mais interessante ainda é que onde Deus me trouxe, eu tenho alguns alunos meus aqui, Deus me fez professor de comunicação e homilética do Seminário Presbiteriano de São Paulo. Mas há uma coisa que as pessoas não entendem muitas vezes. Muitas vezes não entendem. Eu sou capaz de entrar numa rodinha, entrar quieto e sair calado. É a psicologia do gago. Para que eu vou me expor? Para que eu vou mostrar que eu não sei alguma coisa? Não vou. Não é consciente isso, mas está lá. Então, você imagina isso aplicado à evangelização. E isso foi quebrado, graças a Deus, por meio desse trabalho, evangelismo explosivo. O reverendo Antônio José está aí, não me deixa mentir, pelo menos sozinho. Eu assumi a igreja de Vila Maria, Venezuela, e teve uma crise de apendicite. Cidadão americano, o cônsul solano arrumou um hospital para ele, só que o melhor hospital era uma maternidade. O melhor equipado, a melhor UTI, etc. E ele é baixinho e gordo. Gordo. Então, depois que ele operou, tem que caminhar para funcionar a urina, o intestino. E ele não tinha nem roupa, ele tinha que ficar uns 2, 3 dias. Então, lhe botaram na camisola de mulher grávida. E ele está andando pelo corredor. Passou um venezuelano e disse assim: hermano, vas ter um hijo? Irmão, você vai ter um filho? Ele olhou bem na cara do venezuelano e disse: não sei, talvez se você tiver meia hora para me ouvir, quem sabe? O venezuelano disse: eu tenho. Ele começou a apresentar o evangelho ao venezuelano. E, para resumir a história, o venezuelano aceitou a Cristo. Depois que o venezuelano aceitou a Cristo, olhou para ele e disse assim: hermano, puedes ter 2 hijos hoje? Eu tenho a minha esposa ali no quarto, ela tem que ouvir isso que você acabou de me dizer agora. Então, o doutor Udi Lahara diz o seguinte: ainda hoje, quando ele vai à Venezuela, ele fica hospedado na casa daqueles irmãos. Gente crente, gente convertida, realmente. Querido, terminei. Só que antes de sair daqui, eu preciso dizer uma coisa a você. Isso aqui é igual andar de bicicleta. Ninguém aprende de escutar. Você tem que sair daqui falando para motorista de táxi, para pai novo, no hospital, na casa. Você vai errar no começo? Vai. Pode até acontecer que você fale mesmo. Mas lembre-se de uma coisa: Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Eu começo a olhar para trás. Um dia desse, o meu filho me perguntou isso. Disse: pai, o senhor lembra quantas crianças o senhor já batizou? Não, filho, eu não me lembro. E quantos crentes adultos o senhor já batizou? Eu disse: filho, já passam de 500. Não são meus filhos na fé todos, não.
Mas você já passou pela experiência gloriosa de ser pai na fé de alguém, ou mãe na fé de alguém. Eu quero desafiá-lo a ser usado nas mãos de Deus para isso. Deus nos abençoe. Estou sendo honesto com vocês mesmos, é do fundo do coração que eu digo isso. É um privilégio para mim, é um prazer, é uma honra dar aula para um grupo tão seleto de irmãos, preocupados em servir a Deus e servi-lo na capelania dos hospitais por esse Brasilzão afora. Deus os abençoe muito. Sair mais cedo ainda no domingo. Informações sobre seleção e treinamento prático em capelania hospitalar. Então, a primeira coisa, algumas pessoas estão me perguntando se você fizer o treinamento conosco, se você está automaticamente ou tem que se filiar à ACE. Não tem. Nós teremos todo o prazer em tê-lo como filiado da ACE, org.br e conhecer os nossos cursos de capelania hospitalar. Mas eu quero apresentar agora, para que vocês conversem com ela, como eu vou conversar, a Paula Canelhas. Paula é professora do Instituto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dando aulas em psicologia, porque ela é psicóloga, mas também em outras áreas, em outras matérias da Universidade Presbiteriana. Paula, conta um pouquinho para a gente sobre o impacto da vida do seu pai na sua vida, na vida da sua família. Primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite e a oportunidade, Eleni. Você chama meu pai de amigo e ele certamente também assim a considerava. Para mim é uma responsabilidade enorme estar aqui. Certamente haveriam outras pessoas que poderiam estar e talvez até fazer melhor que eu, mas eu vou poder contar um pouquinho para vocês de quem foi o pai, né? O pai dessa pessoa que era uma figura pública durante muito tempo. E eu tenho a sensação de que isso não vai acabar. A gente vai, eu, a Paty e o Júnior, vamos continuar sendo os filhos do Canelhas, né? E a minha mãe, a Jo, a esposa do Canelhas. Meu pai era um homem muito conhecido em vários lugares e o sobrenome ajuda a que chegava em algum lugar, como é seu nome, Paula Canelhas, o que você é do Canelhas, né? Então, era muito forte isso. Meu pai era um cara muito alegre. Como bom pastor, era um mau piadista. A gente brincava que piada ruim talvez se aprenda no seminário, né? E gostava de muitas coisas, era muito alegre, né? Uma moda de viola, tocava um violão, gostava de cantar, gostava de uma boa comida. Mas eu acho que o maior impacto que o meu pai trouxe a nós, a família, foi a apresentação da figura de Cristo, juntamente com a minha mãe. Nos mostrou, né, o que era servir a Deus, o que era seguir esse caminho, né? E, refletindo um pouquinho, acho que eu quis ser igual ao meu pai, porque eu sempre vi meu pai cuidando de pessoas e ensinando. E é o que eu faço hoje, com menos habilidade que ele, certamente, mas eu cuido de pessoas. O meu trabalho é cuidar de pessoas e o meu trabalho também é ensinar, que não deixa de ser cuidar de pessoas. É verdade. Né? E todo o meu trabalho hoje, eu penso que está permeado por essas coisas que eu vi na minha casa. E isso é, sem dúvida, um impacto. E que maravilha poder ouvir uma filha de pastor falar tão bem do seu pai, da sua família, porque a família do pastor muitas vezes sofre, porque o pastor se dedica em tempo integral à sua igreja, às pessoas a quem ele pastoreia, e muitas vezes ele deixa pouco tempo para a família.
mas graças a Deus a família do Jorge muito bem estruturada. Eu agradeço demais a Jo, minha querida amiga, esposa, agora viúva do meu amigo Jorge. Quanto espaço ela deu a ele para que exercesse o seu pastorado, inclusive para comigo. Então, uma gratidão enorme, um carinho muito grande por você, Jo. Conta um pouquinho para mim, Paula, como é que ele foi chamado para o ministério? Ele mesmo contava, e a minha mãe ajudou a lembrar agora recentemente isso, que ele, pequeno, brigava com o tio Cacai, que é o irmão mais velho dele, porque os dois queriam subir num banquinho, que era um púlpito, para pregar. Né? Meu tio é pastor hoje, pastor Batista, e os dois queriam pregar. Né? Então, desde muito pequeno. Aos 12 anos, lá em Lambari, ele se sentiu chamado ao ministério. E para as pessoas, certamente, era uma loucura, porque o que o menino gago quer ser pastor? Né? Mas era muito interessante a convicção que ele tinha com isso, sim, porque mesmo num curto período que ele ficou afastado, né, da igreja, e foi um período curto mesmo, então ele tocando o violão dele nos lugares, o que você vai ser? Né? Eu tinha 14 anos, eu vou ser pastor. Ué, mas o que você está tocando essa música então? Né? Que você não está na igreja e tal. Mas ele tinha muita convicção de que queria ser pastor. E aí, quando ele se muda para São José, que é onde ele vai conhecer minha mãe, lá na Igreja Central, ele já se envolveu com os trabalhos da igreja, participava muito de cultos na praça pública, que era um costume, né, até recente, eu me lembro ainda disso. Hoje, talvez menos a gente faça isso, mas na época se fazia muito. Ele ia, participava, foi presidente dos jovens, trabalhava em congresso, tudo que ele podia, ele fazia. Né? E aí ele decidiu ir para o seminário, se apresentou ao presbitério, e o presbitério disse, não vai. E ele tinha tanta convicção do chamado dele que, junto com um presbítero, o seu Adélio, voltaram com o assunto em pauta, e na mesma sessão lá do presbitério, e aprovaram. Mas todo mundo tinha, ou pelo menos a maioria, tinha muita certeza que não ia dar em nada. Né? Ele já namorava minha mãe e resolveu esperar minha mãe terminar a faculdade, que ela fazia de pedagogia, porque ele dizia que não queria ir para o seminário sem estar casado. Então, enquanto ela terminou a faculdade, ele foi trabalhar, juntar o dinheiro, e aí foi para o seminário. Mas foi com uma carga de que as pessoas achavam que não ia dar certo. E ele se dedicou muito, a ponto de, vocês podem perguntar isso a qualquer membro da turma Haroldo Cook, que é a turma dele. Ele foi o melhor aluno nos 4 anos do seminário, sempre foi uma figura de destaque, né? Sempre se destacou entre seus colegas. Foi casado, eu nasci, ele ainda estava no seminário. Né? E quantos anos faz que ele tem? Ele entrou no seminário, eu precisava da cola da minha mãe, mas ele entrou no seminário em 74, mais ou menos 75, mais ou menos isso. Porque eu nasci em 77 e quando ele se formou em 79, a minha mãe estava grávida da minha irmã. Então, é mais ou menos por aí. Se eu estiver errado, mãe, desculpa, depois a senhora puxa minha orelha. Mas aí ele foi, né? Então, sempre com essa dedicação toda, preocupado em se preparar, em fazer o melhor para Cristo. E acho que é importante destacar 2 coisas. Uma você citou, né? Eu creio que o ministério do meu pai só pode ter sido abençoado também por causa da minha mãe. Com certeza. Se a minha mãe não tivesse apoiado, cuidado dos filhos e da casa, da família, não tivesse dado suporte a ele, não tivesse exigido dela coisas que ela não era. Né? Minha mãe é mais tímida, quem conhece sabe.
Nunca deixou que ninguém, igreja, conselho, exigisse que ela fosse uma pastora ou qualquer coisa do tipo. Ou que tocasse órgão. Que tocasse órgão, cuidasse das crianças. Ela dava aula para as crianças, Sim. até cantava no coral, mas não era uma pastora. Também nunca exigiu de nós, ele nunca gostou, e nós também não, e sempre brigamos contra essa coisa de você não pode fazer isso porque você é filha do pastor, né? Não tinha isso. Então, sem dúvida, esse propósito dele, né? Eu quero ir para o seminário casado. Eu creio que foi uma maneira também de Deus abençoá-lo, né? E a minha mãe cuidou dele e vice-versa até o último dia da vida deles. E acho que é importante, né, destacar essa questão da família, do casal, Sim. porque se não andarem juntos, não chegam em lugar nenhum. Não. E acho que para o ministério do meu pai, toda a dedicação e a importância que ele teve na igreja local, na IPB como um todo, na capelania, no seminário, enfim, só é possível graças à dedicação dele, às bênçãos de Deus e também ao trabalho da minha mãe. Com certeza, não tenho nem dúvida, porque uma esposa companheira e compreensiva e incentivadora faz toda a diferença no ministério pastoral, com certeza. Graças a Deus pela vida da Jo. Vamos ouvir mais uma música com Jorge cantando. Senhor amado, mais consagrado a Ti, Senhor, ser expressão do Teu amor, mais paciente até na dor. Eu quero ser perseverante em oração e ter mais puro coração, Não sei se você está conseguindo escutar a música toda, que nós estamos em estúdio aprendendo a lidar com tudo isso. Então, se você não puder assistir toda a música, vá para o YouTube, que tem várias músicas com o Reverendo Jorge cantando e inspiram o coração da gente, muito. Nós tivemos um tempo muito bom trabalhando em cima de teologia do sofrimento, e nós gravamos esses vídeos também. Não sei se está aí à disposição um trechinho do vídeo sobre teologia do sofrimento, uma mensagem que ele pregou lá no Gólgota, e como aquela mensagem foi importante para ele e como foi importante para os alunos do curso de capelania. Porque se você não tem uma boa teologia, em vez de levar consolo, esperança, alívio no sofrimento para os pacientes, você leva um peso, um fardo muito maior. Então, ele nos ajudou muito a preparar os nossos capelães e visitadores hospitalares com uma mensagem centrada na palavra de Deus. Vamos ver o nosso vídeo nesse trecho? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meu pecado, mas o
vazio está, porque ele vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está ao contemplar uma criança. Vejo esperança em seu olhar, podemos ter a mesma confiança em enfrentar o amanhã, porque ele vive, e porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar o rio, irei então ao céu de amor, verei que lá em plena glória vitorioso vive e reina o meu Jesus, e porque ele vive eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que delícia escutá-lo cantando. E como a gente pode reavivar as memórias tão impressionantes, tão preciosas da vida dele enquanto estava aqui com a gente, mas ao mesmo tempo lembrar dessa fé sólida na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Hoje mesmo eu estava pensando nisso também, porque está acontecendo justamente agora o velório de outro amigo meu, o Paulo Henrique, que morou no Hospital das Clínicas de São Paulo por 51 anos. E a sua amiga Eliana, que está vivendo agora fora do hospital depois de 44 anos internada, e está sofrendo bastante a falta dessa verdadeira família dela, né? Mas que diferença fez Jesus na vida do Paulo e da Eliana, como hoje ela vive na casa do Lucas, que através do aconselhamento bíblico feito por telefone, ela pôde salvar a vida dele do suicídio. E como esse Deus é tremendo, como ele age na vida das pessoas. E eu me lembro do teu pai tocando na enfermaria da paralisia infantil do HC também, como foi importante o testemunho dele na vida daqueles queridos nossos e como ele nos ajudou também a levar o evangelho de uma maneira muito próxima, palpável para esses queridos. Paula, fala um pouquinho para a gente sobre essa fé, essa segurança que o seu pai tinha em Cristo e também de como ele lidou com a gagueira. Tá. O meu pai,
Eu acho que no vídeo que você passou da capelania dá para entender um pouco de como ele lidava com a gagueira. Ele lidava com humor. Internamente a gente sabia que ele sofria, mas a gente brinca, né? Ele brincava, né? Ele era o pastor bobô à noite, né? Porque toda vez que ele chegava em algum lugar era o bobô à noite. Mas é interessante porque ele não gaguejava para pregar, ele não gaguejava com a minha mãe. Nunca gaguejou. Isso eu E não com a sabia. gente ele gaguejava muito pouco, uma ou outra expressão. Que coisa! Então a gente vê até nisso a graça de Deus, né? Mas ele lidou, eu creio que com fé. Fé de que a obra que ele ia fazer não era dele. A fé de que ele serviria de instrumento na mão de Deus o tempo que Deus quisesse e da forma que Deus quisesse. Sim. Quem lida com gagueira sabe que uma das coisas que ajuda o gago é decorar texto e cantar. Então, ele cantava também, além de gostar, a família toda, Canelhas é uma família muito musical, né? Então, ele foi criando as suas técnicas para no dia a dia, lidar com a gagueira, mas quando ele subia ao púlpito, já não gaguejava. Quando ele começa a gaguejar um pouco mais no púlpito, nas pregações, ele já estava com o Parkinson, que também piora essa condição. E acho que também fica uma lição no sentido de que, para nós, né, que acompanhamos, de que assim que ele desconfiou, porque o meu tio foi diagnosticado com Parkinson, primeiro, o irmão dele, mas mais velho. O pai da minha avó provavelmente tinha, a gente não sabe, porque não tinha esse diagnóstico claro naquela época. E aí, um dia, meu pai cismou que estava com uma dificuldade de assinar. E ele começou a ir atrás. O cheque voltava, ele falava, tem alguma coisa, e ele descobriu o Parkinson logo no início, foi se tratar com um médico bem reconhecido, dentro das limitações dele, daquilo que a cabeça dele permitia, ele tomava os remédios, porque eram muitos remédios, às vezes ele esquecia, enfim, fazia uma confusão, mas ele buscou fazer o tratamento possível. A prioridade dele era o trabalho, era servir ao Senhor, e em algumas vezes não fez todo o que podia ser feito tecnicamente para ajudar. Mas ele entendia que Deus ia deixá-lo e usá-lo da forma que ele quisesse. E acho que a gente crê que foi assim mesmo, que Deus o usou e na forma que ele quis, e meu pai entendeu com humildade que não era trabalho dele se preocupar em como ele ia fazer, mas que ele tinha que se preparar para melhor fazê-lo. E assim ele fez. É lindo quando a gente confia ao Senhor as nossas fragilidades, né? Os nossos pontos falhos ali, as nossas inseguranças, lembrando que a obra é dele, que a glória é dele. E que ele usa vasos de barro, como o seu pai acabou de cantar. Quero ser um vaso nas mãos do oleiro. É ele quem quebra a nossa vida e vai fazendo de novo, e tudo isso para a glória do Senhor. E é muito lindo como as pessoas enxergam isso. Não é a pessoa se exaltando, pregando bem para que ela se destaque, mas ela colocando a fragilidade dela e falando, Senhor, usa a minha vida como vaso, que contém o teu poder, o teu amor, a tua glória, para que as pessoas vejam quem o Senhor é. É tremendo quando nós temos essa humildade de reconhecer diante do Senhor. E teu pai teve. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente fala, ele sempre falava, a gente às vezes ele ia receber alguma homenagem, alguma coisa, ele fazia uma cara assim, não gostava e tal. Mas pai, as pessoas querem te honrar, né, agradecer. Não, ele não gostava, porque ele entendia que ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, né? E acho que inclusive por isso que Deus permitiu que ele fosse tão honrado, né? Especialmente no final da vida. E é interessante porque nós tínhamos preparado para a capelania vários congressos e cursos para esse ano todo. 2 deles no Mackenzie
Eu tinha organizado um congresso sobre saúde mental e espiritualidade e outro sobre cuidados paliativos. E nesse de saúde mental e espiritualidade, você seria uma das preletoras. Sim. E o tema era justamente esse, né? Como amar e cuidar de alguém com Parkinson. Como é que foi esse processo na prática? Eline, quando você me convidou, eu confesso que eu conversei algumas vezes com meu pai, me preparei, mas agora passado e todos os cuidados com ele, né, eu vejo que os cuidados que nós, né, eu, meus irmãos, minha mãe, demos ao meu pai, ele vai além dos cuidados do Parkinson. Ele vem pela linha do amor. Dizem que eu era mais parecida com ele, inclusive mais brava, né, Eugênio, algumas coisas assim. E não é fácil você ver a pessoa que você ama sofrer. Meu pai tinha muitas dores, que a própria doença causava. Ele, num dos tombos últimos que ele teve, ele rompeu os ligamentos do ombro. Então, ele vinha sofrendo com muitas dores. E então, assim, até o cuidado de ajudar uma coisa ou outra causava dor. E não é um processo fácil, nem para quem cuida e muito menos para quem é cuidado, né? E aí eu vou roubar a frase da minha mãe. É misericórdia de Deus. É amor, mas é misericórdia de Deus. Porque é Deus que vai renovando a nossa força. É verdade. Às vezes a gente ficava bravo, falava, pai, de novo, pai. E aí ele falava, mas filha, né? Pai, o senhor tomou direito do seu remédio? Tomei, mas pai, é verdade. Pai, mas... Então, assim, não é fácil. E ele foi... juntou a pandemia, ele foi perdendo... eu creio que na misericórdia de Deus, porque a limitação física dele aumentou junto com a pandemia. Mas ficou muito misturado. Então, por que o senhor não está indo na igreja? Porque eu não posso, porque eu sou grupo de risco. E era verdade. É verdade. Ele estava proibido de ir, inclusive pela equipe pastoral, conselho, pelo médico. Mas a vida dele era servir ao Senhor, era estar na igreja. Então, ele sentiu muito isso. E, num determinado momento, com muitas dores, ele dizia, vocês fiquem bem, porque quando eu morrer eu vou estar com Jesus. E eu vou estar bem. Porque eu não posso fazer mais nada do que eu gostava. Não posso pregar, não posso dar aula no seminário que eu não consigo. Tanto ele deu até uma semana antes, né, dele falecer. Até uma semana antes? Uma semana antes. Uau! E como ele adorava dar essas aulas. Estava na capelania, então, trabalhando e tal, fazendo as coisas. Não posso cantar, que o Parkinson me impedia, atrapalhava. Não posso tocar o violão porque o braço doía. Não posso comer porque se eu engordar muito mais, piora. Então, eu quero ficar com a minha família, curtir vocês. E a hora que Jesus me chamar, eu estou pronto, né? E acho que Deus presenteou, nesse sentido, a família. É uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu compartilhei e todos concordaram. Nós emprestamos meu pai durante muitos anos para muita gente. É verdade. Mas Deus deu a oportunidade de nós ficarmos com o meu pai nos últimos meses só para nós. Então, desde que a pandemia ficou aí, a gente ficou cuidando dele, só nós. E ele morreu no final de outubro, dia 27. Nós ficamos 12 dias com ele na praia, no começo de outubro. Que delícia! Quem conhece meu pai, quem conheceu meu pai sabe que ele não gosta de praia. Mas ele pediu para ir para a praia. Aquela pele tão clara. Ele pediu para ir para a praia, nós fomos, ficamos em casa, né, pelas condições, mas ele ficou com os filhos, com os netos. A gente comeu, deu risada, brincou, orou, tivemos conversas teológicas. E eu acho que foi um presente de Deus para nós e certamente um presente para ele também. Com certeza. E interessante ele começar a falar tanto sobre o céu e sobre a partida. Porque se nós não tivéssemos essa bendita esperança, a morte seria uma coisa terrível.
Mas graças a Deus, em Cristo, nós temos essa certeza de morar no céu eternamente. Amém. Onde não há mais dor, nem lágrima, nem coisa ruim alguma. Nós estaremos diante do Senhor, vivendo com Ele eternamente em casa. Em casa. Voltando para casa. Que delícia. Sem doença, com o corpo perfeito e eterno. Sim. Que bênção maravilhosa. Meu Deus. Vamos ouvir um pedacinho da mensagem dele sobre o céu, mas eu vou pedir para os rapazes do estúdio trazerem só um pedacinho, só 5 minutos dessa mensagem, e você pode continuar assistindo depois pelo YouTube, tá bom? Está no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. E assim a gente lê na palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangélica que se esqueceu do céu e da segunda vinda de Cristo. Simplesmente se fala do aqui, agora, de conforto, de paz, e até das bênçãos da segunda vinda de Cristo, mas só o lado antropológico, humano, caseiro, do receber. E aqui nós temos muitas lições sobre o céu, mas eu quero que você entenda antes esse trecho do Evangelho de João. Cristo está para morrer. Ele já vê a sombra da cruz baixando sobre ele de maneira muito forte. E ele faz com os discípulos algumas coisas. Desde o capítulo 13, o 14, o 15 e o 16 e o 17, nós temos um discurso de Jesus. Um discurso grande, pesado eu digo teologicamente, com conceitos de uma profundidade incrível. Mas quando chega neste ponto, ele já fala da traição de Pedro, já fala sobre o amor, e começa a dizer como será o céu. Diz várias coisas. Diz que nós não precisamos do medo mais. Diz também que para a gente crer nele e no Pai. Também diz assim, que ele vai, mas volta, para que onde ele está, estejam com ele os seus discípulos. E diz, respondendo à pergunta de um discípulo, que ele é o caminho para o céu, que nós vamos ao céu por causa do que ele faria por nós em seguida. Mas nós não temos tempo, nem é o objetivo meu. Eu quero que você veja comigo nesse texto aqui 4 bênçãos do céu. 4 bênçãos do céu. O texto começa assim: não se turbe o vosso coração. Ficar de quarentena é ruim, não é? A gente espera que alguma coisa possa acontecer conosco nesse tempo. Então nos retiramos, e às vezes nos retiram para o bem nosso.
do lugar onde estamos e vamos para outro canto. Jesus não tinha aqui mais uma quarentena. Jesus tinha aqui dias, pouquíssimos dias. E ele sabia que ele iria morrer. E de repente o nosso Senhor Jesus começa a falar com os seus discípulos sobre a morte dele. Aquele assunto é tão de causar tanto medo neles, que Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não, por favor. Então Cristo, ao falar da morte dele, tem que dizer assim: não se turbe o vosso coração. Uma das coisas mais belas da Bíblia para mim, pessoalmente, em termos de aplicação pessoal, é o texto que diz assim: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Interessante, meu querido, você que me vê na internet, o contrário de fé na Bíblia. Ótimo, não gente. Vocês podem continuar a ouvir toda essa mensagem tão linda sobre o céu, que foi a última mensagem que o reverendo Jorge Canelhas pregou na Igreja Presbiteriana da Lapa. Vejam como o Senhor estava preparando o seu coração para a partida. E dos nossos participantes aqui do nosso programa, eu vou só ler 2 comentários. A Rosana Farinelli fala que nosso Deus console e fortaleça o coração da Paula, de toda a família e amigos. Ele está no melhor lugar, na glória com Deus, e seu legado e frutos continuam frutificando com Deus no comando. E a Rosana Carvalho diz: a vida cristã é uma carreira triunfante. Nossa esperança não é uma ilusão, mas uma pessoa, Jesus. Amém. Glória a Deus que nos enche de esperança. Paula, conta pra gente, por favor, o bate-papo dele, do Jorge, com o teu filho, sobre os últimos momentos da vida dele. Tá bom. Nós estivemos juntos no domingo, meu pai faleceu na terça pela manhã, no domingo nós fomos à casa da minha irmã, nos reunimos em família para comemorar o aniversário da Laura, minha sobrinha. Meu irmão veio do interior com a família, todos, e aí na volta eu voltei dirigindo o carro dos meus pais e eles estavam conversando sobre um assunto qualquer, e aí meu filho vira, o Thiago, fala assim: mamãe, eu estou muito preocupado, porque como é que a gente vai fazer no velório do vovô? E meu pai estava ao meu lado. E aí ficou um segundo de silêncio, todo mundo deu uma risada, uma gargalhada, meu pai chorava de rir. E aí eu falei: mas por que, filho? Aí ele falou assim: porque o vovô conhece muita gente e não vai caber todo mundo no velório. Aí nem a família vai caber. Aí meu pai começou a rir e falou assim: olha, então vamos fazer assim, eu vou gravar vamos deixar um recado para dizer para as pessoas que a família é prioridade. E aí ele falou assim: não, então faz assim, vovô, grava um áudio no seu celular, que daí quando começar a encher muito eu coloco a sua voz embaixo do caixão. Aí eu dei risada e falei: mas aí não vai sobrar ninguém, né? Aí ele falou assim: é bom que daí a gente fica só a gente, né? Meu pai gargalhou. No dia seguinte, a primeira coisa que ele fez quando a minha irmã chegou foi contar para a minha irmã: você não sabe o que o Thiago falou? Então, meu pai tinha muita paz de ir para o céu, e ele desejava o céu, lindo céu, mais do que qualquer outra coisa. A gente ainda vai colher os frutos desse ministério por anos, quem sabe décadas, porque nós mesmos somos frutos desse ministério dele, e a gente só tem a louvar a Deus pela vida dele. Amém, amém. Que privilégio ter alguém assim tão querido na família e que impactou tanto a vida de vocês e que vocês têm visto o impacto na vida de tantos irmãos e irmãs.
E graças a Deus que vocês podem colher esses frutos maravilhosos. Graças a Deus. Quero trazer para você um ramalhete de flores. Com muito carinho. Tem aqui uma flor linda para você levar para tua mãe também. Obrigadíssima, Jô. Deus te abençoe muito e conforte muito o seu coração. Porque eu sei que não é fácil perder alguém tão querido assim. Se o meu coração, que era só de amiga, muito chegada, já está doendo tanto quanto mais de vocês, da família. Muito obrigada. Paulo, Paula, que Deus te abençoe e continue abençoando muito a sua vida, o seu ministério também, sua profissão como ministério. E eu vou deixar 3 minutinhos para você dar uma mensagem final, se você quiser. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu já disse publicamente, meu pai foi um homem de Deus, impactou a nossa vida como família, impactou a vida de muita gente. Acho que nós somos privilegiados por poder ter convivido com ele. E, como eu também já disse, e eu sei que eu falo em nome dos meus irmãos, da minha mãe, dos netos, né, que eram a paixão do meu pai, tudo que a gente quer agora é ser como meu pai. Servir a Deus como meu pai serviu, ter a fé que ele tinha, as convicções que ele tinha, o cuidado com o próximo, o pastoreio. E a gente roga a Deus que Deus nos dê a graça de carregar essa história, esse exemplo de vida e abençoar outras pessoas também. Obrigada mais uma vez. Amém. Quero deixar para você um texto bíblico muito especial que fala justamente sobre o céu. Está em Apocalipse 21 e eu vou ler um trecho depois do versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Que bendita certeza, não é uma esperança simplesmente de alguma coisa que se espera que aconteça, mas a convicção firme de que o Senhor cumpre a sua palavra e que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito a sua família e abençoe cada um de vocês que está assistindo esse nosso programa, participando aqui conosco desse momento tão especial, como um culto de gratidão ao Senhor pela vida do meu amigo, reverendo Jorge Alberto Canelhas, que fez tantos amigos, semeou a palavra de Deus de tantas formas maravilhosas e que muitos frutos serão colhidos na eternidade. Quanta gente ele já deve ter encontrado lá, que ele teve o privilégio de levar a Cristo, e quantas nós vamos encontrar depois, quando estivermos todos juntos. Que bendita esperança. Deus abençoe a sua vida e até sexta-feira que vem. Nós teremos um programa muito especial aqui também, é surpresa, mas eu quero que você esteja aqui comigo, tá bom? Até lá, se Deus quiser. Até mais. Tchau, Paula. Muito obrigada mesmo.